Sejam bem-vindos ao canal Maravilhas de Baby. Assista agora ao vídeo de um personagem de Patrulha Canina que é muito queridinho pelas crianças. Você vai aprender a pintar esse personagem em uma toalhinha escolar. Então não perca esse vídeo e me acompanhe até o final da aula de hoje. Gente, aqui está nosso desenho já riscado. Para iniciar essa pintura, eu quero fazer um fundo já que a nossa toalha aqui é branquinha, tá? Essa toalhinha ela é branca e vou fazer um fundo na cor azul celeste. Mas o que eu vou primeiro? O primeiro passo aqui, tá? Eu vou colocar no meu pratinho um pouquinho de diluente e vou misturar esse diluente com esse azul, para ficar um azul bem clarinho. Então eu tiro todo o excesso do pincel, dessa tinta, e vou fazer um movimento circular. Aqui eu estou usando o nosso Pituá, que é um pincel ótimo para fazer fundo. Reparem como que fica suave ao redor. Eu deixo assim o fundo menor, eu quero destacar só em alguns pontos, ou seja, eu não vou passar ao redor dele todo não, tá bom, gente? Esse cachorrinho, né, do Patrulha Canina, ele é branco, então eu vou pintar na própria toalha branca, mas para destacar ao redor dele eu preciso de fazer um fundo nessa toalha, que é o que eu estou fazendo agora. Com pequenas batidinhas e movimentos circulares, eu vou colocando esse pincel bem próximo do desenho, fazendo essas batidas e deixando aí a cor no tom de azul celeste, que vai combinar bastante com o desenho, tá, gente? Então eu continuo fazendo aqui, olha, só esse fundo. Já finalizo aqui. Sem clareador, sem colocar clareador, tá? Sem colocar diluente, eu vou aqui com o meu branco. Eu vou espalhar bastante esse branco. Eu passo ele aqui no pratinho. Eu vou passando em toda a orelhinha desse cachorrinho. Aqui, gente, eu vou fazer primeiro com o branco, assim, dessa forma, para eu... Aqui eu vou até preencher mais, tá? Vou preencher toda a trama da toalhinha. Eu vou fazendo assim para eu colocar depois o cinza, porque esse cinza vai ser o fundo. Eu vou precisar de preencher. Eu aproximo bastante o branco do meu risco para cobrir todo esse carbono. E principalmente onde eu não vou contornar. Aqui já está preenchido, eu já aproveito e passo para esse lado da carinha dele. Gente, eu não fiz aquelas manchinhas ainda, porque é um dálmata, né? Eu fiz as manchinhas, vou fazer as manchinhas pretas depois que eu preencher com o branco primeiro. Depois que eu tiver feito o preenchimento com o branco e feito a sombra com o cinza, aí sim eu faço os detalhes das manchas. E vocês vão me acompanhando aí. Tá bem? Então aqui, olha, eu vou preenchendo até onde meu pincel alcança, ao redor dos olhos. Até aqui é muito simples. Como eu tenho explicado para vocês durante a cada vídeo, tá? Então aqui, nesse caso, a gente vai fazer só preenchimento. É só pegar a tinta e já passar. Não tem que ficar tendo tanto cuidado com relação a colocar só um lado de tinta no lado só do pincel, aliás, não precisa, pode colocar o pincel todo espalhando assim. Dessa forma que eu estou fazendo mesmo, tá, gente? Deixa eu acabar de preencher aqui, pra gente começar então a sombrear o desenho. Para sombrear, eu peguei um pincel menor, esse é o número 0. Eu estava iniciando com o número 6, né, um pincel maior. Aqui abaixo da orelha, tá? Nessa parte de baixo aqui, onde a orelhinha dele está por cima do rosto, da carinha, eu vou fazendo assim, olha, já misturando. Pego o pincel maior que eu estava usando, sujo ainda de branco, e vou espalhando. Vou fazendo aqui movimentos circulares, puxando esse preto, esse cinza, aliás, para cima do branco.
tá? E se clareou muito, eu volto, coloco um pouquinho mais de cinza para destacar, tá bom, gente? Deixa eu colocar a mão assim para vocês visualizarem o que eu estou fazendo. Depois que eu misturei bem ali, eu vou aqui no pescocinho, olha, por baixo, na linha de baixo, tiro aqui todo o excesso no tecido, tá? Daquela tinta. E depois que eu limpo o pincel sem precisar lavar, eu espalho um pouco mais esse cinza aqui embaixo, volto, pego um pouquinho mais. Aqui nessa parte da orelha, onde está por baixo do chapéu, também vai ser um pouco mais escuro. Aí eu faço o quê? Misturo com o outro pincel, tá? Então, basicamente é isso aqui. Agora vamos prosseguir e fazer as manchinhas dele. Com o preto, eu já faço aqui mais ou menos, gente. Eu vou olhando ali pelo desenho que me instrui, tá? Que eu estou assim, na verdade, acompanhando. Eu vou preencher aqui dentro. Eu faço o desenho primeiro ao redor o formato da manchinha. E depois eu preencho. Com certeza, pelo branco estar ainda molhado, ele não vai ficar tão pretinho. Eu vou fazer isso novamente assim que secar o meu desenho. Então aqui eu só estou marcando. Vou fazendo algumas manchas. É só seguir o desenho. Esse desenho eu vou deixar para vocês no meu Instagram, Maravilhas de Baby, tá, gente? Não se preocupem que através desse desenho que eu vou deixar lá nos destaques, vocês vão poder copiar, tirar o print, tá? Copiar esse desenho e fazer aí o desenho, a pintura. Aqui também tem uma. Tiro o excesso ali. Uma pequenininha aqui embaixo. Por enquanto, só. Com vocês me acompanhando, gente, eu vou fazer esse primeiro olhinho, que eu vou fazer o outro depois, seguindo os mesmos passos. Então, só sigam aqui, tá? Por esse, já dá pra fazer o outro. Então, eu preencho aqui também de branco, nessa primeira parte do olho. Eu consigo visualizar aqui o risco. Agora eu pego um pouco de azul. Esse azul eu vou usar o mesmo, tá? O azul celeste. E eu vou preencher, gente, aqui, olha. Vou passar um pouquinho de clareador. Só para facilitar o pincel aqui, tá? Ficar mais fácil de escorregar aqui a tinta. Com o meu, essa cor aqui vai ser o cobalto. Pode ser também um azul marinho. Aqui nas bordas eu coloco um pouco mais escuro. Lavo o pincel, pego um pouquinho de preto e preencho aqui. Com muito cuidado. Se você não conseguir fazer com esse pincel, faça com o pincel de contorno, tá? Vou até trocar aqui pelo pincel de contorno. Continuo aqui com o preto. E vou aproveitar e contornar o olho. Agora eu vou fazer todos os detalhes aqui, são bem pequenos.
A tinta bem diluída, tá, pessoal? Um pouquinho aqui de azul faltou aqui no canto, eu preencho com esse pincel. E agora o branco para fazer o brilho do olho, que é bem aqui. Só isso. Agora eu vou fazer o outro também, seguindo a mesma forma, da mesma forma. Vou fazer aqui a sobrancelha. Na verdade é um risquinho assim, olha. Um pouco mais grossinho. Vou seguir da mesma forma fazer o outro, tá? O nariz eu só preenchi com o preto. Muito simples, só preencher, pronto. Aqui eu vou fazer os detalhes dele, que segue, tá? Aqui temos uns, assim, ó, uns pontinhos. Vou pegar um pouco de branco para fazer um brilho, só assim. Vou espalhar um pouquinho. Dar uma puxada assim e espalhar, porque vai secar e ficar com brilho. Aproveitando que eu estou com o pincel de contorno, eu vou contornar aqui. Só assim, porque ainda tem que fazer o acabamento, tá? Aqui eu já gosto de contornar com preto, por ele ser um dálmata e já ter todas essas manchinhas pretas, o que permanece aqui nele é o cinza, então combina bastante. Mesmo assim, não precisa ser todo ele, só em alguns pontos. Aqui eu vou espalhar porque fica um pouco forte, tá? Exatamente. Agora eu vou passar para fazer aqui a boca, tá? Antes ainda, eu vou fazer essa parte aqui, tá? Do chapéuzinho. Vamos lá. Com vermelho fogo, eu resolvi fazer com esse tom. Eu vou preencher toda aqui primeiro, olha. Só preenche toda essa parte. Você faz a mesma coisa aí, tá bom? Só seguir o desenho. Depois de todo o chapéu preenchido com vermelho fogo, eu venho aqui com coral, tá? Essa cor bem bonita aqui. E vou fazendo a primeira luz com ele. Em alguns pontos eu vou destacar uma cor mais clara. Então, tudo que está por cima, olha, com esse pincel bem pequeno, eu faço assim. Antes mesmo de passar aqui a sombra, que eu vou usar aqui um outro vermelho mais escuro, tá? Então agora eu estou fazendo aqui só a primeira luz, porque depois eu ainda vou fazer com branco. Todos os riscos aqui, gente, eu tenho que destacar eles, tá? Dessa forma. Aproximo bem a tinta do risco, espalho ao redor, mas sem cobrir o vermelho. Pode observar aí que eu não cobri o vermelho, ele está ainda destacando. E com a pintura assim ainda molhada, o efeito vai ficar bem bonito quando secar. Porque vão se misturar as duas cores, tá? E vai ficar um efeito um pouco mais claro. Com a mão bem levinha, bem com bastante cuidado, olha.
O mínimo aqui, gente, nós vamos escurecer alguns pontos com o púrpura. Aqui por baixo da aba. Vai passando assim, ó, com o lado só do pincel pra cima, com essa tinta pra cima. Eu vou largando o pincel lá, ó, a tinta, tá? Vou passando o pincel, largando a tinta lá, olha. Ao redor aqui da carinha dele é um pouco mais escuro, porque está fazendo sombra. Prontinho, tá? Só em alguns pontos. Agora vamos prosseguir fazendo aqui o restante do desenho. Nós ainda vamos pintar aqui e vamos colocar aqui também de amarelo. Passando aqui o marfim como base, pego o amarelo canário e coloco aqui mais nos cantos, tá? Nesse e desse lado. Então aí eu puxo e deixo o meio um pouco mais claro. Misturando assim as cores entre si. Eu resolvi não colocar branco aqui, tá? Eu falei que ia colocar, não precisa de branco. Vou pegar aqui essa cor mais escura, que é o púrpura, e fazer um contorno aqui, olha. Só para reforçar. Com o pincel menor, eu vou preencher, gente, toda essa partezinha aqui, olha, do detalhe do chapéuzinho de branco, tá? O que tá mais fininho aqui ao redor, olha. Eu vou fazer só assim. Deixa eu lavar meu pincel. Depois que eu faço esse detalhe, eu pego um pouquinho de cinza e passo aqui por cima, só para escurecer um pouco. Lavar o pincel novamente. Mistura aqui acertando as cores, tá? Nessa parte central, eu vou fazer o desenho novamente e vai colocar primeiro o cinza. Cinza puro. O espaço é pequeno, então nós temos que tomar um cuidado. Enquanto seca um pouco aqui, para eu fazer o acabamento, eu vou preencher aqui com púrpura, com cuidado aqui por causa do dente. E também da língua. Com marrom eu faço por cima, tá? Para escurecer um pouco mais. Tiro o excesso da tinta e misturo essas cores. No caso aqui a língua, gente, eu vou fazer aqui uma misturinha com o vermelho e com o coral. Vou colocar aqui no pratinho, tá? Lugar separado, um pouquinho de vermelho. Um pouquinho aqui de coral. Vou misturar as duas cores. Um pouco mais de coral. Porque o vermelho, ele é bem forte.
Vocês podem experimentar cores assim também para formar um outro tom. Eu vou preencher toda a língua dele agora com essa mistura. O coral iria ficar bem claro e o vermelho muito escuro, então eu fiz essa mistura. Agora, gente, aqui por baixo da língua tem uma parte mais escura que continua aqui, olha. Por isso que vocês têm que observar bem aí o risco, para ficar bem certinho. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Se já estão gostando, deixa o like, tá? Compartilhe aqui o vídeo com o seu amigo, com a sua amiga que gosta de pintura, tá bom? Comenta aqui também para mim, fala se você está gostando dos vídeos. Assim eu trago mais conteúdo, tá? De pintura para você que aprender a pintar o passo a passo. Me deem também aí, gente, sugestão de vídeo. O que vocês gostariam que eu trouxesse aqui também, tá? Me contem aqui nos comentários o que você quer que eu traga aqui pro canal. Agora com o branco eu vou fazer, antes do branco ainda, um pouquinho desse mesmo tom que eu estou usando, que é o púrpura. Pode ser vinho também. Eu vou fazer aqui, olha, uma sombra nessa parte da língua dele. Tá? Uma sombra assim, eu vou fazer seguindo o risco, tá? Um pouco mais curvada. E com o branco, uma esquinha de branco, eu vou fazer a parte assim, olha, do brilho. Não pode ser muito. Lava o pincel para espalhar essa cor. Assim que secar, tá, gente, um pouco, eu vou fazer aqui o detalhe dos dentinhos. Eu vou deixar ele ainda um pouco mais. Com o preto, eu vou preencher aqui dentro. Eu vou fazer um pouco mais escuro. Aqui eu vou aproveitar, tá? Aproveitar e colocar o preto aqui mais escurinho, olha. Com o vermelho, eu faço aqui a roupinha. Ele tá com uma roupinha. No caso é a capa, né? Eu coloco aqui assim, olha. O vermelho bem espalhado, bem certinho, tá? A sombra, eu pego um pouquinho de púrpura. Faço aqui abaixo a sombra bem abaixo desse lacinho no pescoço, que é a coleira, né? Nós vamos pintar a coleira. Aqui, depois que eu faço toda essa parte de sombra, eu lavo meu pincel. Pego aqui o coral novamente.
E passo assim, gente, fazendo um reflexo para ele ficar um pouco mais claro, igual o chapéu. É como se aqui fosse a parte mais clara de luz, tá? Se você tiver vermelho bebê, tá? Fica bonito. Pode colocar um vermelho bem mais claro aqui também. Sempre misture bastante as tintas, tá, pessoal? Misture assim bastante, porque isso faz a diferença na hora que secar, não vai ficar aquela divisória. Peguei aqui o amarelo limão, vou preencher toda a coleira dele, porque esse amarelo vai destacar, vai ficar bem fluorescente. É a cor original do desenho. Com o rústico, eu faço um pouquinho aqui de sombra. Tá? Espalho bastante e depois eu contorno com o rústico. Com bastante delicadeza eu faço o contorno. Agora é o melhor momento para a gente fazer aqui os dentes, tá, gente? Olha, que na verdade dá acabamento na boca, né? Eu vou passar aqui o branco. Aqui é como se fosse a presinha, né? As duas, assim. Venho aqui com o preto agora e contorno. Sempre eu gosto de pegar o pincel e tirar todo o excesso, tá? Quando eu faço assim, eu estou tirando o excesso da tinta da pontinha dele, para não ficar forte demais. Treine bastante o contorno em um outro tecido. Se você não tiver segurança para fazer direto assim em toalhinha, como eu estou fazendo hoje, você primeiro faça a pintura num tecido pequeno, cortado. Depois você transfere para toalha. Então, gente, olhem só. Fiz aqui o contorno, tá? O acabamento aqui com o amarelo canário. Só preenchi aqui um pouquinho com amarelo, muito simples, vocês vão ter o risco e podem seguir o risco. Eu fiz aqui até o limite da toalha, tá? Então é assim, aqui eu vou deixar esse espaço para colocar o nome da criança. Na aula passada, para quem ainda não assistiu, eu coloquei, fiz aquele com stencil, tá? O acabamento com esse stencil, que lá o tema era
fundo do mar, eram as âncoras que eu ensinei pintando o Mickey, tá? Então, lá combinou bastante. Se você tem um stencil que tem o tema de ossinhos e patinhas de cachorrinho, vai ficar lindo aqui. Você pode espalhar patinhas dele aqui, tá? Como se fosse carimbozinhos. Você pode também colocar, puxar no stencil e fazer os ossinhos, tá? Então, use a criatividade para preencher aí a sua toalhinha, tá bom, gente? Por hoje é só, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E para eu saber, como eu disse, pedi no começo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal Maravilhas de Baby. Muito obrigada por você que ficou até aqui e até o nosso próximo vídeo.